Olá, eu sou Rafael Maia, esse é o Indubio Procast e como sempre nós estamos aqui no canal universitário, na TV Promove, trazendo atualidades, temas polêmicos, temas alegres, temas leves e descontraídos, para que você possa sempre se manter informado. E como sempre eu estou aqui na presença dele, que é meu fiel escudeiro, meu amigo de longa data, mais colega do que amigo, é verdade, Silvio Teixeira. Ei, Silvinho. Fala comigo, Rafa, que hoje, de férias, vem nos brindar com esse visual extremamente despojado, já combinando com a proposta do nosso programa, de ser leve, pelo menos na aparência, porque o assunto de hoje de leve não tem nada. Estamos aqui também, né, Camila, com a nossa querida, eterna companheira, eterna enquanto dure, porque já começo a sentir um pouco a presença da sua ausência. Não vamos antecipar as coisas, a gente tem tempo aí, de repente, para pedir o orçamento da tecnologia remota aqui para o estúdio, quem sabe. Mas, enfim, boa tarde, Ou Silvio. talvez ir no Ministério da Defesa e conseguir uma remoção. Uma remoção do Felipe Afonso para Minas Gerais, é possível? Pode, mas ele tem que completar o tempo mínimo lá, mas vai acontecer, vai acontecer. Pro Lula. Agora a gente tem acesso direto à defesa. É. E agora as Forças Armadas não são mais um problema nesse país. E falando nisso, já introduzindo o nosso tema de hoje, que eu não perco a oportunidade. Hoje nós temos uma convidada. Seja muito bem-vinda, Júlia Guimarães. É um prazer ter você conosco aqui. Não vou chamar de professora, porque a gente nunca tem esse protocolo, que a gente somente é um ambiente muito informal. Essa liturgia, dizia Marco Aurélio. Exato, a gente é contra liturgias de cargos, principalmente. A nossa liturgia é a liturgia do boteco, basta ver o nosso pano de fundo ali. E aí a gente tenta trazer para essa mesa de boteco assuntos, por vezes leves e descontraídos, mas por vezes pesados e nada descontraídos. E aí, antes da gente falar do nosso assunto, Júlia, eu queria te pedir para você se apresentar, dizer um pouquinho sobre você, e aqui a gente dá uma liberdade para o convidado se apresentar da forma como melhor entender. Se quiser falar do Lattes, se quiser falar do signo, do orixá, do que você achar mais relevante. Não, antes da Júlia começar, vamos informar aqui, hoje é dia 25 de abril, né? Tá terminando hoje, Mercúrio retrógrado. Eu acho que a comunicação vai melhorar muito. Então é isso. E olha, e tá entrando, agora, sabe o quê? Tá entrando um período de prosperidade, parece que é uma lua em escorpião, vai vir, tá? Que é momento interessante mas nós vamos ser brindados aí com um momento de prosperidade. Ainda nesse assuntinho do signo, dia 18 de maio também vai ter um alinhamento astrológico que vai ser o dia mais próspero do ano. Então é bom a gente ficar pensando em pensamentos abundantes, em pensamentos que você queira alcançar de 18 de maio, tá? Então, Zora e Onara. Aqui, deixa eu te falar, eu tava mandando para minha esposa essa informação, aqui acaba o Mercúrio retrógrado, depois você vai ter que me repetir essas outras coisas que você falou que eu perdi. Mas vamos lá, Júlia. Bom, gente, é um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer a todos vocês, né, Camila, Rafael e Silvio. Muito obrigada, né, pela recepção. É uma felicidade enorme estar aqui hoje. Bom, sou Júlia, sou professora universitária, né, sou mestre em Direito Constitucional pela UFMG. Estou atualmente doutoranda também em Direito Constitucional pela UFMG. E fora esse currículo formal, né, acho que eu sou uma mãe de pet, eu amo cachorro, todo mundo que me conhece sabe disso. Sou uma super colecionadora de vinil também, sem dúvidas. Essa coleção, né, foi o que me levou até meu tema de pesquisa sobre a ditadura militar. Mas é isso, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Maravilha. E esse ano a gente está relembrando os 60 anos do golpe militar no Brasil, os 60 anos do dia 1º de abril, né, de 1964. E nós fomos impedidos, por questões políticas, de relembrar isso de forma mais intensa enquanto sociedade, né? O presidente da República optou por não melindrar um pouco mais os militares e fazer as rememorações que a data merecia, principalmente porque o Silvio Almeida foi para o Chile para poder fazer lembrança às comemorações de 50 anos do golpe de lá no ano passado, e esse ano não pôde fazer o mesmo aqui. Mas nós não deixaremos passar essa data, e a gente trouxe a Júlia justamente para a gente falar um pouco desses 60 anos do golpe, falar um pouco de revisionismo histórico, falar um pouco das consequências
que esse período trouxe para nós e tem para nós até hoje, enquanto sociedade, enquanto país, que parecia já que a gente estava superando esse passado, né? Mas nos últimos 5 anos a gente viu que essa superação talvez não tenha sido feita, a chave não virou corretamente, né? A gente não conseguiu virar a chavinha do autoritarismo, da tutela militar para, de fato, uma democracia em que os civis dão ordem nos militares, como tem que ser. E aí, a gente queria te deixar um pouco falar sobre qual que é a sua pesquisa, assim, né? Antes da gente entrar com as perguntas inteligentes da Camila e as idiotas do Silvio, você falar um pouquinho da sua pesquisa, o que você estuda efetivamente. Bom, acho que, em primeiro lugar, a minha pesquisa ela gira em torno da data, né? Ela é sobre uma comemoração institucional, né? Eu estudei no mestrado 2 decisões do STF sobre a possibilidade de comemoração institucional, né, pelo governo nos anos de 2019 e 2020. E nessas decisões, né, eu tentei analisar um pouco, para além um pouco da perspectiva normativa das decisões, né, mas qual era a narrativa sobre essas datas ou sobre essa possibilidade de comemoração que a gente consegue visualizar pelos votos, assim. E tudo começou, né, minha pesquisa começou devido, né, a uma série de comemorações que se iniciaram em 2019, né, que são comemorações institucionais do governo, que é a publicação no site do Ministério da Defesa de algumas notas oficiais rememorativas, né, são notas que o governo vai denominar como notas alusivas, só que na verdade são notas realmente comemorativas, e a data que se escolhe, né, é 31 de março. É da ordem do dia, né? A ordem do dia. Inclusive, enfim, um tema, um período histórico, né, de uma disputa muito grande de narrativas, muito intensa, inclusive até mais sobre a data. Né? Alguns historiadores vão colocar dia 31, outros vão colocar dia 1º de abril, mas a data em geral, né, da perspectiva das Forças Armadas e de quem defendeu ou defende ainda o golpe, é 31 de março. Então, essas notas alusivas foram ao dia 31, né, todos esses anos, 2019, 20, 21 e 22, a gente teve essas notas, a publicação no site do Ministério da Defesa, e o teor delas era realmente comemorativo, né, de dizer da importância da data para a democracia que a gente tem hoje, para a construção do Estado Democrático de Direito, que foi uma grande vitória, e estampa que alguns sacrifícios, né, sem nomear quais, tiveram que ser feitos em nome da preservação da ordem pública, da moral. E aí a minha pesquisa começou com essa instigação, né, de olhar para essas notas comemorativas, e depois de visualizar que elas acabaram caindo no judiciário, e para o STF decidir se seria possível ou não a manutenção dessas notas no site do Ministério da Defesa. Né? Mas, em geral, a minha pesquisa do mestrado foi essa, analisar o discurso mesmo desses votos sobre o 31 de março, e atualmente no doutorado, né, eu tento dar uma sequência para isso, para estudar qual que é o impacto que narrativas negacionistas têm em termos constitucionais, institucionais, né, para a configuração, por exemplo, de um Estado, de uma sociedade como um todo. Maravilha. Camis. Eu acho que aqui a gente tem um ponto de partida muito interessante, que não é só a disputa de uma narrativa que está em jogo, né? É justamente a questão da narrativa negacionista que prevalece de alguma forma, mesmo naqueles que se colocam contrários a isso. É um lugar comum, me parece, principalmente na nossa história do golpe de 64, existir mesmo pessoas que não sejam assim tão partidários do golpe, ou pessoas mais neutras, mas que enxergam aquilo como, pelo menos assim, não, mas num primeiro momento, a intervenção era cirúrgica. Existia uma intenção de uma transição. Realmente havia um crescimento de um partido comunista, de um movimento. Então, é muito eloquente como mesmo quem não se coloca até defensor, traz essa perspectiva e até fala assim, não, mas Castelo Branco não queria permanecer, tanto por isso que ele foi assassinado. Então, tem um apaziguamento muito grande desse 31 de março, né? E aí o que a gente tem, às vezes, de mais consenso é o que tem ali
de 68 para frente, ou mesmo, né, aí a partir do AI-5, quando há um encrudecimento mesmo do regime. O 31 de março, ele ainda é visto como, às vezes por muitas pessoas, como um ato de intervenção mesmo, né, de uma intervenção. E aí, eu acho que quando a gente pensa em negacionismo histórico, eu não consigo deixar de pensar na própria obra da Hannah Arendt, que ela se preocupou muito com isso. Falou assim, olha, quando a gente trata a verdade factual, né, o fato que aconteceu, negando aquilo, negando aquele compartilhamento mínimo da narrativa sobre aquele fato, você tende a criar, né, uma sociedade sem memória, que tende a repetir o problema e tende ainda a banalizar as atrocidades que acometeram. Então, acho que quando você fala assim, ó, o meu ponto foi, de início, é possível celebrar este momento? E aí, como que você percebeu, e agora até na sua pesquisa de doutorado, como que a gente pode recuperar essa narrativa no sentido de, olha, desde o dia 31 foi golpe, aquilo ali foi uma quebra de institucionalidade, o Estado Democrático ele teria continuado sem aquilo, nós não somos frutos disso, pelo contrário, né, foi uma interrupção democrática e a gente teve que recuperá-la. Bom, acho muito interessante sua pergunta em vários sentidos, porque ela traduz uma coisa que apareceu na minha pesquisa, assim, e que eu não esperava encontrar. Sobre essa disputa, né, sobre a data, sobre o tema, né, uma disputa em vários sentidos, entre os próprios historiadores, eu encontrei algo bem interessante, que foi, né, o Marcos Napolitano, que é um historiador da USP, ele vai escrever sobre o golpe e vai dizer sobre a construção de uma memória hegemônica no período da transição, mais ou menos. E que essa memória hegemônica da transição é uma memória que vai negar, sim, o período, vai dizer, olha, realmente, né, teve excesso e agora a gente quer uma democracia, vamos apagar o passado, vamos construir uma coisa nova aqui, a Constituição é nosso ponto zero, vamos começar a partir daqui. E ele faz uma relação que é bem interessante, assim, para demonstrar que esse discurso é um discurso, sobretudo, das elites políticas que estão ali nesse momento de transição, e que a maioria delas, inclusive, colaborou e apoiou o golpe no início. Então, é justamente esse ponto, assim. Há uma crítica do momento posterior, principalmente pós AI-5, para dizer, olha, realmente a gente teve um recrudescimento aí do regime, teve excesso, mas essas elites, ao mesmo tempo, apoiaram esse início. Então, ele aponta que grande parte desse apagamento institucional e pós-transição ele vem, em certa medida, por isso. Porque essas elites vão tentar apagar essa colaboração inicial. E quando ele fala de elites, também é elite política, né, é elite empresarial e tudo mais. Assim, a historiografia aponta o quanto a ditadura não foi só militar, né, ela teve uma colaboração imensa da sociedade civil como um todo. Bom, agora, sobre a pergunta de como a gente pode repensar isso como uma ruptura de fato institucional, para não negar, né, para não incorrer em negacionismo, eu penso que a função do direito é muito importante nisso, nessa leitura desse processo. Né? Para além da leitura da história histórica, nós temos também que atrelar isso a uma leitura do direito, para mostrar o seguinte, olha, houve de fato uma ruptura institucional ali, isso é a verdade, né, factual. A gente tinha um governo anterior, que era do presidente João Goulart, né, um governo democrático, uma Constituição democrática de 46, que estava ali em vigência, e essa ordem foi rompida a partir do momento que as Forças Armadas decidiram insurgir contra o governo. Alguns vão dizer, olha, esse rompimento só ocorreu com a decretação de vacância do cargo no dia 2 de abril, né, quando decretou a vacância, falou que o João Goulart tinha saído do país, na verdade ele não tinha saído, ele estava no país. Outros vão dizer, não, o rompimento só aconteceu com o AI-5. Se a gente olha de uma perspectiva constitucional, fazendo uma leitura a partir do direito, é configurado um golpe de Estado no 31, ou no dia 1º, com o simples levante das Forças Armadas contra uma ordem constitucionalmente estabelecida. Então, acredito que uma leitura a partir da ótica normativa e do direito contribui, e muito,
né, para a gente enfrentar esse tipo de negacionismo, em geral. Silvinho. A última fala da Júlia a respeito do papel do direito, né, nesse processo de desconstrução dessa narrativa reconstruída sob uma perspectiva do atendimento dos interesses desses grupos que buscam, inclusive, a justificativa para esse revisionismo histórico com base em apoio popular, com base num discurso anticomunista que por muito tempo motivou a justificativa, que segurou, que amparou o movimento de ruptura de 64. Quando eu penso no papel do direito, você toca nesse assunto, eu acho que a gente também não pode trazer essa discussão sem colocar a luz sobre o problema que é a nossa lei de anistia. A nossa lei de anistia ela é claramente problemática sobre todos os aspectos possíveis, inclusive de direitos humanos, o que motivou inúmeras decisões na Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenando o Brasil, inclusive, para que reeditasse, para que efetivamente construísse uma nova lei de anistia que permitisse que fizéssemos o que deveríamos ter feito lá atrás, que era dar aos militares a efetiva resposta enquanto sociedade, enquanto democracia reconstituída. Então, o papel do direito, e eu queria ouvir a Júlia que ela fez a respeito, não tem como não passar por também, e aí não é nenhum tipo de revanchismo, mas de dar uma resposta do que a democracia atual pensa sobre aquele passado. Eu acho que a gente não pode simplesmente colocar a pedra sobre esse período tão difícil da nossa história e apenas tratá-lo como algo a ser estudado sob o viés histórico. Acredito, talvez, e aí se você achar que não é possível mais, mas eu acho que talvez ainda seja o tempo de começar a resgatar a discussão sobre a nossa lei de anistia, e talvez esse seja um caminho também para que essas narrativas sejam desconstruídas sob um ponto de vista jurídico. O que você acha? Bom, sem dúvida, Silvio. Isso, acho que é o grande debate das pessoas que estudam justiça de transição hoje no Brasil, é a questão da lei de anistia, né, que ela ainda é um obstáculo, né, para que a gente tenha qualquer tipo de punição na esfera penal, né, daqueles que foram perpetradores de graves violações de direitos humanos. Bom, a lei de anistia, acho que ela é de 79, né, ela foi feita durante a ditadura ainda, aprovada pelo Congresso, mas foi um projeto feito pelo governo, né, empurrado pelo governo, mesmo que tenha tido aprovação do Congresso. Era um Congresso, né, que ele estava ali esfacelado mesmo, porque muitos foram cassados. Ela é importante, ela tem a sua importância naquele momento histórico, porque ela não só ela foi, né, fruto dessa imposição de projeto do governo, mas ela também foi fruto de um atendimento, em certa medida, às demandas sociais que ali aconteciam, né, que eram demandas por anistia, de fato. E essa sociedade já estava mobilizada ali mais ou menos em 79, quando o governo, né, coloca a lei de anistia. E a lei de anistia, o problema dela é que ela vai anistiar, né, tanto os opositores políticos, e ela vai colocar uma expressão, que vai ser a expressão problemática, contra aqueles que cometeram crimes conexos. Né? Os crimes conexos teriam sido aqueles praticados, né, pelo governo militar em geral. E a leitura que a gente tem hoje do Supremo é a leitura do Supremo na DPF 153, em 2010, e o Supremo decidiu pela constitucionalidade desse dispositivo do crime conexo. Então, para o Supremo, hoje é possível, né, que continuemos assim, nessa perspectiva. Né? A anistia é tanto para os opositores quanto para os perpetradores e para as pessoas que participaram do governo militar. Só que isso tem sido discutido e está em aberto em uma outra DPF, que é 320, que está no STF, e a discussão está sendo levada, né, por duas decisões da Corte Interamericana, né, de Justiça, no caso Gomes Lund e no caso Herzog. Foram casos que o Brasil foi condenado, né, e uma das condenações, o que está previsto ali na sentença, é a necessidade de revisão da lei de anistia.
porque isso não está dentro do parâmetro de qualquer país democrático. E com base nessas duas decisões, né, e base também em tratados internacionais de direitos humanos, essa DPF foi proposta para rediscutir a lei de anistia de novo. Ano passado o Toffoli falou que ele iria colocar em pauta para o julgamento continuar, mas até agora a gente não teve muito movimento. Mas sem dúvidas, eu acredito que é uma coisa que a gente pode esperar. Eu acredito que talvez aconteça, não demore muito para esse julgamento andar mais um pouco. E penso que, assim, a minha perspectiva é que vai ser favorável, né, a gente fazer essa releitura. E aí é realmente chamar a sociedade, convocar a sociedade para entender o que foi essa lei, as repercussões que ela tem hoje ainda. E vai ser muito importante essa retomada, sem O dúvida. Toffoli, que diga-se de passagem, não fala mais em golpe de 64, nem revolução de 64. Movimento de 64. É piada, né? Outro dia teve um juiz também que deu uma decisão de censura contra a agência pública, proibindo a agência pública de falar que o Arthur Lira agrediu a esposa fisicamente, sexualmente e moralmente, e o juiz usou na argumentação dele a Revolução de 64. Essa questão da lei de anistia, eu acho que ela é muito... vendo o que aconteceu nos últimos meses, né, os sigilos que foram quebrados nos últimos meses, mostram que quando você não salga a terra, para usar aí uma metáfora aí do Império Romano, quando ele derrotava os seus opositores, germina, as coisas germinam. Então, quando você fala que pessoas que estiveram vinculadas ao governo autoritário estavam tão erradas ou tão certas quanto seus opositores, eram crimes conexos, eles não devem ser punidos, você tentar apaziguar, jogar uma pá de cal, as coisas germinam. E isso continua no imaginário de haver um comportamento correto ou haver algum tipo de legitimidade naquela pretensão, e eclode o que a gente viu nos últimos meses, né, nos sigilos quebrados. Então, ressurge. E eclode e também proporciona o que é, por exemplo, o seu tema de pesquisa do mestrado. Você ter 4 anos seguidos de notas celebrativas de rompimento institucional, trazendo uma narrativa de aquilo como benefício. Então, assim, realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o Brasil não teve justiça de transição. A gente não teve comissão da verdade, de verdade, né, à época. Né, depois que veio, e isso foi muito rechaçado, né, e eu acredito que isso foi um dos motivos, inclusive, que provocou o golpe parlamentar, né, que a Dilma sofreu. Ela foi uma voz disso, entre outras questões, né? Mas me parece muito que a discussão sobre a lei de anistia, ela acontece agora no momento propício também, essa rediscussão, justamente porque agora a gente está vendo a consequência da pá de cal. Né? A gente vê exatamente qual que é o problema de você falar assim, igual como se fosse briga de irmão. Não quero saber quem está errado, vai abraçar os dois agora. Que não é isso, né? A narrativa de um país que tem a sua democracia interrompida e depois reconquista a sua democracia, não é narrativa de briga de 2 crianças, né? E é isso que nubla a verdade factual e permite essas disputas de narrativa. Então, você trouxe aí a questão da possibilidade da rediscussão da lei de anistia e das 2 condenações que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é muito, assim, eu acho que é muito efervescente esse momento. E se ele se perder, o Brasil, com a sua característica de apaziguar, e justamente desse pacto de elites que sempre permeia a história brasileira, a gente pode novamente ver a pá de cal. Então, assim, eu acho que é o momento. Se a gente perder esse fio da meada agora, se deixar passar, vai nublar, porque a gente está agora no momento de, condenar muito qualquer tentativa de rompimento institucional. Eu acho que perdemos. Você acha que já esfriou? Acho que já. Acho que já esfriou muito, sim. E aí, eu vou falar mal do Lula. Com todo respeito a todo mundo, inclusive a mim mesmo. Tem uma frase do Franciel Cruz, que é um cara que tem uma live no YouTube, chama Live das Canjibrinas, que ele fala que o Lula é bicampeão mundial de conciliação. E eu acho, assim, eu sempre defendi essa conciliação, e inclusive eu acho que esses militares vinculados ao governo anterior que estão sendo punidos hoje, só está sendo possível
por causa desse viés de conciliação do Lula, por causa da atuação do Zé Múcio. E eu acho relevante, eu acho o Lula genial, nesse sentido, assim. Só que eu acho muito cruel quando você não utiliza o poder que você tem enquanto governo para tentar resolver o problema de forma estrutural. E aí eu estou falando de pessoas que são diretamente afetadas por conta do histórico que nós temos com a ditadura. E eu estou falando em relação à família dos desaparecidos, a família dos torturados, os próprios torturados que ainda existem, mas principalmente com a legitimação da atuação do guarda da esquina, que até hoje está aí claramente por conta disso. E eu dei aula na polícia de 2011 a 2022, né, na Polícia Militar de Minas Gerais, nos cursos de formação, desde o curso de formação de soldados até o último curso lá, pós-graduação, para a galera virar coronel. E aí eu fico pensando um pouco nisso. Nós tivemos aí, querendo ou não, 3 governos progressistas. E eu estou colocando o Fernando Henrique no bolo também, que talvez de todos seja o que tenha feito o que melhor deve se fazer para as Forças Armadas, que é sucatear essa desgraça. Com todo respeito, viu, Camila? Todo respeito. Mas ninguém pega no currículo da formação dos militares, assim. Teve um acontecimento bizarro, acho que no governo Lula 1, talvez, ou Lula 2, que o Tasso Genro foi ministro da Defesa? Não, teve um dos governos, agora não sei se foi da Dilma ou do Lula 1 ou 2, que o Celso Amorim foi da Defesa. Não, Nelson Jobim foi. Nelson Jobim foi ministro da Defesa. E aí estava uma formatura da AMAN e o homenageado da turma era o Médici. E aí o Nelson Jobim não estava escalado para falar e ele foi falar. E ele falou, olha, as Forças Armadas precisam olhar para frente. Parar de olhar para trás. Né? E suave, assim, desse jeito. E houve uma revolta generalizada entre a galera que estava formando, entre os comandantes militares, gerou uma insatisfação muito grande. Porque a galera hoje, ainda hoje, 2024, os caras aprendem que o Médici foi um herói. Nos quartéis, nas academias de polícia militar, nas academias de bombeiro militar, e principalmente nas academias das Forças Armadas, né, das 3 forças. Então a gente continua formando militares que acreditam que o bom era aquilo lá. Então se a gente não peitar na formação dessa galera e falar, olha, tá tudo errado, e ainda que a gente não consiga mudar em quem já formou, mas que consiga se instituir um currículo com um controle externo mesmo necessário para demonstrar e valorizar a importância do Estado Democrático de Direito, da defesa dos direitos humanos, a gente nunca vai conseguir sair dessa tutela. Porque os caras têm muita grana e existe uma parcela muito grande da sociedade, mas muito grande da sociedade, que acha que, de fato, ruim é a libertinagem que nós temos hoje. Nesse ponto que eu ia chegar, porque talvez a gente já tenha passado desse ponto de que os militares têm essa percepção distorcida. Sim, essa galera estava escondida. Hoje, o conservadorismo que tomou conta da sociedade. Quando a gente estudava história no colégio... Abriu um esgoto que a galera não tem mais receio de falar que não, a ditadura era bom, eu prefiro a ditadura à democracia. E o meu pai e minha avó me contou que naquela época era muito melhor. Eles nunca apanharam. Lógico. Eles nunca apanharam. E quando a gente estudava na escola, tinha um tio que falava, tinha um conhecido que falava assim, não, porque agora só essa galera que está escrevendo os livros de história, mas não era assim. Só que essa galera hoje é 50% da sociedade. E com viés de confirmação extremamente engajado pelos algoritmos das redes sociais e pelas igrejas. Então, quando a gente não conseguiu, já em 2023, fazer uma reformulação forte e reafirmar o papel das Forças Armadas de fato, eu acho que deixou esfriar. E aí, esse ano e meio que nós já perdemos, deu oportunidade para a galera se organizar e tratar tudo no viés da perseguição. E da perseguição política. Reconstruir o discurso. Exato. Que tudo, e aí outro dia uma pessoa aparentemente moderada falou assim, gente, esquece. Tudo que o Lula puder fazer para perseguir o Bolsonaro, ele vai fazer.
e depois, quando o Bolsonaro ganhar, tudo que puder fazer para perseguir o Lula, vai fazer. E virou simplesmente perseguição de uma pessoa contra a outra. Por isso que eu tô numa vibe meio pessimista na vida, assim, tava fazendo terapia ontem. Mas eu acho que nós perdemos a chance já, de novo. Você acha que já foi o fio da O meada? problema, de fato, virou coadjuvante dessa história. Em relação, acho que o Silvio não, o Rafael, perdão, falou assim, que muito me preocupa. Vocês estavam até brincando disso no início, então eu acabei internalizando aqui, sem querer, no inconsciente. O que muito me preocupa também, né, eu participei de um evento no dia 1º, né, lá na Faculdade de Direito, sobre 60 anos, e um dos debates que surgiu lá foi sobre os materiais didáticos dos colégios militares. E não só dos colégios militares, quando a gente pensa, por exemplo, no governo do estado de São Paulo, né, o problema que a gente tem tido em relação ao material didático é algo preocupante, porque a gente está falando de uma formação ali que é básica, né, de pessoas menores de 18 anos que estão sendo formadas com qual narrativa? Né? Então, acho que essa institucionalização e até mesmo esse extremismo, essa forma de pensar, ela está vindo de antes, né? Está vindo para essas pessoas que estão ali no ensino fundamental, no ensino médio. Isso é bem preocupante, assim, para olhar. Principalmente em relação ao golpe. O que a gente comentou assim, no evento foi sobre uma menina que estudou em colégio militar a vida toda, falou que não aprendeu sobre a ditadura. Simplesmente o professor dela não deu aula sobre isso, nunca deu. E uma vez, ela inclusive, no dia 31, ela teria que participar de um desfile. Então, esse tipo de questão, assim, me preocupa bastante em relação... É porque a gente se apressa, às vezes, a julgar as pessoas, entendendo que a defesa que se faz do movimento, como que é o Toffoli, ou do golpe, é fruto de uma construção consciente, ideológica sobre o assunto, mas nem sempre porque a base de formação dessas pessoas já está começando a produzir resultados no presente de gente que simplesmente ignora os efeitos concretos do que foi a ditadura militar do Brasil, que não tiveram a oportunidade de vivê-la, mas também não tiveram a oportunidade de aprender sobre ela, sob um viés histórico correto. Então a gente está formando uma massa de pessoas que chegarão à vida adulta, que se tornarão participantes da sociedade sob a lógica democrática, votarão, estarão participando do jogo político, com essa percepção meio turva do que foi o regime militar, do que foi a ditadura militar, ou que foi o movimento militar, chama como quiser. Muita gente, de fato, não é por um aspecto ideológico que vai entender esse momento da história do Brasil como um momento devastador para a democracia, como de fato foi, mas porque não conseguiu absorver isso quando deveria ter sido feito na sua formação básica. Então, um problema que a gente ainda tem que começar a enfrentar agora, já pensando naquilo que virá adiante. Talvez uma geração inteira se perdeu com esse viés meio maluco, e a gente está vendo o resultado agora, no perfil do Congresso, no perfil dos políticos que têm sido eleitos, esse conservadorismo que tem tomado conta da política brasileira. Talvez, uma das explicações, além de várias outras, seja justamente a forma como tem sido feita a formação na base. E com o nosso viés de querer mudar o mundo e resolver os problemas, o que você acha? Que existe algum caminho institucional que a gente consegue seguir? E aí eu queria reforçar essa pergunta, lembrando que a gente precisa concorrer nesse caminho institucional com as redes sociais, com o YouTube, com o Brasil para Lerdos e para coisas do tipo, que dominam. Porque, na verdade, é assustador. Não sei, eu mandei num grupo que o Silvio estava outro dia, uma conversa que eu presenciei na natação da Nina. Existe uma galera que, de fato, vive num mundo muito paralelo, assim, sabe? E é bizarro, porque a galera fala de uma coisa que não existe, com muita naturalidade, e elas conversam e elas se entendem. Eu estava falando de senhorinhas que estavam indo fazer hidroginástica lá, e eu falei, cara, muito assustador, assim, sabe? E aí, nesse dia que eu falei na terapia, que eu acho que não tem jeito, nós perdemos essa junção de redes sociais e igreja. Romper a bolha é muito difícil. Que acabou. Mas aí a minha psicóloga falou assim, olha, eu vou bancar otimista no seu lugar agora. E ela falou o seguinte, antigamente há pouco tempo a gente estava queimando pessoas na fogueira.
A gente vai entender como vai lidar com isso e vai conseguir resolver naturalmente. Talvez a gente não veja, né? Mas você vê algum caminho institucional para a gente conseguir resolver esse problema? E aí, lembrando, só mais um detalhe. Os militares lançaram, ano passado, retrasado, se não me engano, um plano de nação. Um plano de nação para o Brasil até 2035. Como que o Brasil deve se organizar politicamente. E, cara, ninguém foi preso. Os caras lançaram em evento oficial, com dinheiro público, e ninguém foi preso. Um plano de nação, com movimentos políticos de que o Brasil deveria ser. Te manda depois você ver o PDF. Você vê algum caminho institucional? Deus. É complicado, né? Acho que o momento que a gente está vivendo, que é um momento de diluição mesmo, do ilusório, do real. Sim. Tem tudo a ver com essa questão de negar o golpe, de comemorar golpe. E quando se comemora, você dilui fronteira do que é democrático, o que é ditadura, e dá no que está dando agora, né? Em termos institucionais. Mas, de certa forma, eu acho que, ao mesmo tempo, eu tenho um certo otimismo constitucional mesmo. Eu acredito que a Constituição foi, para a gente, um marco muito importante de romper. Apesar de ter ali ainda alguns interesses políticos de uma elite em jogo, nós tivemos, de fato, ali uma participação imensa da sociedade, né, via emenda popular, via audiência pública, houve uma representação efetiva. E foi a construção de um texto que hoje ele é visto assim, como exemplar por muitos países. Assim. E eu penso que talvez seja um norte importante, interessante para a gente institucionalmente. Se, por exemplo, se a gente tivesse, né, pensando nessa perspectiva da Constituição como ruptura, como um marco importante para a democratização e como negação mesmo de tudo que veio antes, para que a gente não incorra de novo na mesma questão, talvez a gente não tivesse tido muitas coisas que vieram pós-88, né? Se tivesse realmente esse apego ao que está escrito ali. Eu penso que o direito é muito importante para esse caminho, a gente não pode desistir dele. Infelizmente, né? Como nós estamos numa democracia, ela é luta cotidiana, diária, e a gente tem que lutar por esse texto aí, por esses valores que foram sedimentados. Eu acredito que ainda existe uma chance. Mas podemos seguir para o próximo bloco? Essa última palavra de otimismo, né? Louco. Ainda bem que o Rafa não participou do episódio anterior, quando falava de inteligência artificial, porque com esse pessimismo dele e com o ponto que aquela conversa tomou... Não, era melhor ir pro mato já. Ele ia sentar e chorar. Eu ia pro fight. Se eu fosse presidente da República, eu ia pro fight. Eu ia fazer igual o Allende. Assim, vocês querem vir? O que aconteceu com o Allende? Morreu. Ele foi e os militares invadiram o palácio de La Moneda. Então, mas foi uma pergunta retórica. O que aconteceu com o Allende? Bom. Eu sou burrão, né? Identificar essas perguntas. Argúcia, me faltou. Mas é outro momento. É outro momento. E aí, tipo assim, 2023, depois do 8 de janeiro, era outro momento. Meu ponto era esse. Naquele momento, tinha que ir pra cima. Ah, presidente, vai morrer muita gente. Morre muita gente. Invade essa porra, quem manda aqui sou eu. Ponto. Acabou. Aposenta todo mundo. Cara, o Derrite tá fazendo isso em São Paulo. E tá fazendo pro lado do mal. O cara aposentou 65 coronéis. E o cara é um capitão da polícia. Expulso quase da rota. Então, era isso que tinha que ter feito. Eu concordo, em parte, no seguinte ponto. Assim, eu acho que existe uma flexibilização muito grande, e a Júlia colocou assim, né, tem uma diluição muito grande entre ilusório e realidade, e eu acho que quando a gente relativiza também muito as coisas, eu acho que isso é um processo natural, enfim, é filosófico, a gente relativiza muito a verdade, como o que é verdade, tanto enfim, desde os caralhos pra cá e tal, mas existe um apelo do ser humano, assim, da civilização, por um firmamento, assim, ainda que paradigmático, do que é uma verdade, do que é bom, do que é ruim, do que é belo. E isso é uma disputa constante. Então, assim, quando você fala assim, olha, se eu fosse... E eu acho que é isso, assim, se você é partidário de uma pauta democrática, progressista, etc., etc., você tem que levar isso até as últimas consequências, sob pena de você tolerar o intolerante, entendeu? Então, assim, eu acho que essa disputa de uma forma muito
coalizadora, né, e conciliadora, ela deixa brechas. Mas, enfim, é um mundo assim, o nosso sistema econômico funciona com essa neblina. O nosso sistema financeiro, capitalista, econômico, agora, né, assim, eu nem sei que sistema é esse, plataforma, Bitcoin, Elon Musk, enfim. Ele funciona com a coisa nublada, com o segredo, com o oculto, enfim. Então, eu acho que existe uma série de conspirações, não é conspirações, mas uma série de coisas que prejudicam muito uma perspectiva otimista, assim, na minha opinião. Que passa desde as redes sociais, da forma de comunicação, da diluição entre o real e o ilusório, e da indisposição por se levar até as últimas consequências, o discurso progressista ser levado até as últimas consequências, o discurso democrático ser levado até as últimas consequências. Eu acho que existe uma indisposição porque a gente sempre vai para esse lado mediador, franciscano quase, né, assim, enfim, que é um lugar, né, uma expressão. E eu acho que é isso, assim, por isso eu te entendo, eu acho que talvez o ideal é levar até as últimas consequências, porque enquanto você deixar de uma forma lenta, gradual e segura, ampla, geral e restrita, você vai ter sempre a semente germinando ali e aquela ideia perpetrando e vai indo, vai indo. Porque, assim, acho que no fundo os interesses são polarizados, as pessoas são polarizadas, as mentalidades são polarizadas. E isso é um conflito, assim, não querendo ser tão materialista, né, marxista, assim, né, as coisas dicotômicas, mas não tem como muito fugir. A história da humanidade passa por aí. E é uma disputa constante. Só que eu acho que falta um pouco mais de levar o discurso democrático até as últimas consequências. Testosterona. Aí eu acho que tá sobrando. Tá sobrando. Tô brincando, foi só uma piadinha. Uma referência. Uma referência. Que você não pegou porque você não tá atualizado. Tá certo. Você não tá atualizado com as manifestações Falou, do Nicole, momento. Vamos lá, gente, passar para nossa dicas culturais, nossa, como é que chama mesmo? Cultura jurídica. Cultura jurídica. Nesse momento em que a gente tenta deixar o nosso debate, o nosso discurso um pouco mais leve, trazendo indicações culturais. E eu vou começar pela nossa convidada, que é a especialista no assunto. E aí, Júlia, você fica bem à vontade, porque as dicas podem ter relação ou não com o nosso tema. Algumas pessoas antenadas elas vão trazer coisas com relação ao tema, outras vão trazer coisas aleatórias. Mas pode ficar muito à vontade. Bom, eu fui instruída, né, pelo Silvio anteriormente, então vim pensando, foi difícil escolher algumas coisas só para falar, né, mas eu escolhi umas coisas aqui que eu acredito que são legais, assim, interessantes. Primeiro é uma série da Globoplay, que chama Betinho, que é a história, né, do famoso irmão Benfil, famoso irmão Benfil. E a história dele, assim, é uma história realmente muito inspiradora. O Betinho, ele, né, foi um importante ator aí na oposição contra a ditadura. Então, ele construiu, sem dúvidas, a carreira dele em torno disso, né? Ele enfrentou a ditadura militar. Além disso, ele construiu uma política muito importante no Brasil, né, de enfrentamento à miséria, combate à fome. E na série mostra isso, e além disso o combate dele em relação à AIDS, né, o estigma que a doença teve, principalmente ali no início da década de 90. É uma série bem interessante, né, mostra um Brasil aí que é um Brasil da ditadura, um Brasil da transição e um Brasil no início da República. Então, acho que tem essa perspectiva histórica muito interessante, a vida dele e além de ser mineiro, né? Ele é de Bocaiúva, acho que é interessante. Um filme sobre o período também, só que é um filme diferente, uma ótica um pouco diferente. Não é muito pesado, mas é um filme que chama O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que é como uma criança enxerga e vivencia a ditadura. Não, esse não é Regina Casé, não. Eu não sei. Que horas meus pais voltam? Que horas ela volta? Que horas ela volta? Você misturou um pouco as coisas aí. Corta essa. Ô, Lucas, Foi mal. Não, cara, não seria isso, não. Bom, mas O Ano que Meus Pais Saíram de Férias é um filme muito interessante. Ele é leve, né? Mas ao mesmo tempo ele trabalha com um tema que é um tema muito sensível. É o olhar de uma criança sobre a ditadura, né? Como é que as crianças, de certo modo, vivenciaram, enxergaram isso. Outro livro que é interessante, que eu acredito que é muito para as pessoas do direito, que estão assistindo, escutando,
é o Tanques e Togas, do Felipe Recondo, que é um livro que fala sobre a participação do STF na ditadura, inclusive apoiando no início o golpe, né? E como que a posição do STF vai se modificar na medida em que a ditadura começa a interferir na composição do tribunal, enfim, nas suas prerrogativas. É um livro bem interessante. Tem um salvo melhor juízo com esse título. É com o Felipe, né? É um excelente livro, muito bom. Essas são as minhas indicações. Camis. Então, ao longo da conversa, eu pensei em indicar um livro que já não é tão novo, é um livro aí da pandemia em si, que é o Existe Democracia Sem Verdade Factual, do Eugênio Butti, que discute um pouco o que a gente está falando aqui, essa impossibilidade de construção de um Estado democrático a partir de fake news, enfim, dessa diluição entre o ilusório e a realidade, trazendo esse conceito de verdade factual da Hannah Arendt, recuperando, então, né, uma escritora que também fala sobre um período autoritário que ela vivenciou na Alemanha, etc. Acho que é um livro interessante, como falei, não é um livro tão atual, né, já aconteceu muita coisa depois, mas ele é um livro que traz uma base, um denominador teórico para se ter essa discussão também, e para ver o risco, né? E eu lembrei de um episódio aqui, de uma entrevista com a Rita Von Dutch, e eu não sei qual episódio, mas se jogar as duas coisas. É muito interessante quando ela vai falar disso, ela fala que também não vai existir democracia sem honestidade discursiva. Então você pressupõe, além de uma verdade, uma honestidade discursiva, e ela cita 78 mil autores. Então fica aí também a Rita Von Dutch, eu acho que é uma referência muito interessante, ver o canal dela, são vídeos divertidos que ela traz um conhecimento incrível. E ela leva, pelo menos argumentativamente, até as últimas consequências, a perspectiva dela progressista, uma perspectiva realmente mais de esquerda, uma perspectiva teórica e embasada, né? Acho que isso é bem interessante. Então, ficam as minhas duas dicas. Silvinho. Eu tenho duas dicas. Uma tem a ver com a nossa conversa hoje, que é o livro 1964, A Conquista do Estado, do René Armand, que é um uruguaio que ele fala sobre os movimentos econômicos que sustentaram o golpe, as forças sobre um viés econômico que interessavam no golpe e que deram a sustentação para o golpe. É um livro muito legal. E a outra indicação, eu até comentei com os meninos antes da gente começar a gravar, que seria a minha indicação de hoje, é uma série que está na Netflix, está no top 10 hoje, a gente está gravando aqui, está no top 10 da Netflix, que é Perturbadora. É uma série que tem um nome até engraçado, né, pouco atrativo, chama Bebê Rena. E a explicação só vai vir na última cena é uma minissérie, são só 7 episódios, então é facinho, se maratona e acaba num fim de semana. Foi o que eu fiz, eu acabei em 2 dias. E trata de uma história de abuso, é uma história real, que é o pior de tudo, saber que é baseado em uma história real. É uma história de um sujeito que sofre uma perseguição, tem uma perseguidora, uma mulher que o persegue, e vai contando uma série de meandros da vida dele que destruiu psicologicamente essa pessoa, a ponto dele se submeter a tantas loucuras, tanta maluquice. E é difícil acreditar que aconteceu de verdade. É realmente muito bizarro. Acho que não tem como eu conseguir descrever. É perturbador. Acho que todo mundo deveria assistir uma vez para ficar perturbado. Para ficar perturbado um pouco, para entender um pouco porque de tem como pouca o coisa ser humano, perturbando a gente. É porque o ser humano ele é capaz de coisas muito assustadoras e às vezes é bom a gente ter essa dimensão. 31 de março eu publico lá no meu Instagram uma série de indicações de filmes, livros, documentários, podcasts que fazem referência ao golpe desde muito tempo. Pode olhar lá nos meus históricos, inclusive fui resgatá-los aqui, as postagens estão todas aqui. E eu vou indicar algumas delas, porque eu acho que é importante a gente conhecer. Né? A gente tinha uma série que a gente gostava muito do Pablo Escobar, antigamente passava no Netflix, era o Patrão del Mal, que começava com a frase: se a gente não conhece a nossa história, a gente está fadado a repeti-la, né? E eu vou indicar algumas coisas aqui. Primeiro é um documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos, está disponível no YouTube, é bem legal, assistam. Depois um outro documentário também disponível no YouTube chamado Verdade 12.528. O terceiro documentário chamado Em Busca da Verdade, feito pela TV Senado, também está disponível no YouTube, acesso gratuito. Um documentário chamado 15 Filhos, e aí mostra a história de mães, né, que perderam seus filhos durante a ditadura. Esse é um documentário da Globoplay, do Caetano, Narciso em Férias, é uma bela indicação também. Ainda na seara dos filmes, queria indicar Marighella,
que é um baita de um filme também, dirigido Ai, gente, pelo... e os gringos que estão descobrindo que Wagner Moura é maravilhoso? Isso tá acontecendo, tá ficando incrível, gente. Silêncio, eles estão descobrindo que ele é perfeito. Pelo Wagner Moura. E aí eu queria indicar alguns podcasts também. Tem um episódio do Nerdcast sobre a ditadura militar no Brasil, que é muito bem feito, muito legal. O Salvo o Melhor Juízo tem um episódio sobre tanques e togas, que é muito bom, e um episódio sobre AI-5, que é muito legal também. E por fim, tem um podcast que eu estou ouvindo agora, que é muito legal para as novas gerações, que chama A Ditadura Recontada, que tem a ver com a minha última indicação, que a CNN está gravando em 6 episódios, acho que hoje lança o 5º ou 6º já, com base nos livros do Gaspari. A série de livros do Gaspari sobre a ditadura é muito legal também, são 5 livros. E o Gaspari gravou todas as entrevistas com o Geisel. Então, eles disponibilizaram, o Gaspari disponibilizou todas as entrevistas, os áudios, para o pessoal fazer o podcast. E o Geisel também, antes de assumir, ele meio que começou a gravar todas as suas conversas. O podcast explica por quê, mas eu já mais ou menos esqueci. Então, praticamente tudo que o Geisel conversou antes e durante o mandato dele foi gravado. Então, e esses áudios foram reconstruídos por inteligência artificial. Você vê que essa mania de gravar reunião já é antiga, né? Já é antiga. Só um adendo, essa obra é polêmica do Gaspari, porque os historiadores criticam um bocado, que o Gaspari nunca abriu os arquivos. É a primeira vez que ele está abrindo. Então, assim, todo mundo fica assim, será que foi isso mesmo? Que ele recebeu os arquivos do Geisel e do Golbery. Mas tem esse ponto, essa polêmica. Então, e agora abriu, porque agora tem os áudios todos das conversas, assim, sabe? E acho que são muitas horas de conversa com o Geisel. E aí é muito interessante, porque, na verdade, uma das críticas também que eu fazia à época é porque muito é a visão dos militares, né? Nos livros. É como... E o Golbery e o Geisel aparecem meio que como herói para ele ali, ó. Os caras pensaram na ditadura e os caras trabalharam para derrubá-la depois. E o que eles queriam, na verdade, era manter a hierarquia e a disciplina. O sonho do Geisel, que era um bom militar, era manter a hierarquia e a disciplina e tal. Mas vale a pena ouvir, principalmente por causa dos áudios. E os caras assumem. Tem um episódio que se chama Essa História de Matar. E aí eles falam, essa história de matar, a gente tem que se aperfeiçoar nisso daí. E aí, com relação à guerrilha do Araguaia, a política institucionalizada do Estado era simplesmente exterminar com as pessoas. Então, é um pouco chocante, mas necessário, porque a gente vê na voz dos caras, né? Na voz oficial deles. E tem também um livro, eu ia falar desse personagem, que é um personagem interessante para nós, que é o Sobral Pinto. Um livro não, um filme. O Homem que Não Tinha Medo, muito né? Bom. E o Sobral era um apoiador do golpe. Ele apoiou o golpe, assim como o caso da Lacerda, e depois viu que era uma merda. E aí passou a lutar contra o golpe. Então, última recomendação aqui. Hoje eu dei uma de Silvio e indiquei coisa demais. Beleza? É isso? É isso? É isso. Então é isso, família. Queria agradecer você, Júlia, pela presença. Foi um bate-papo quase leve e quase descontraído. Obrigada a todos vocês. Foi ótimo. Volta depois, quando você acabar o doutorado. Eu adoro pessoas que fazem doutorado. Que resistem, que estão lá. Porque esse aqui... E eu detesto pessoas que concluem. Eu gosto das pessoas que fazem e ficam no meio do caminho, assim, porque eu consigo me identificar nelas. A galera que conclui fala assim, que maldito, por que ele conseguiu e eu não? Mas espero que você consiga. Bem, e volte aqui depois para falar com a gente sobre as suas descobertas. Pode deixar. Volto sim. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Obrigado. Maravilha. Então é isso, família. Obrigado. Até a próxima. Siga a gente lá nas redes sociais. Agradecimento especial ao Luca Valadares, que está ali firmão com a gente, ao Vinicinho. Um beijo para a Ana Jardim, que não está mais entre nós. E até a próxima. Ela está viva. Está na função. É isso. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.